Glória a Deus. Eu queria orar com você. Eu quero mais espaço. Ai, Jesus. Misericórdia. Quero orar com você, pedir que você orasse por mim. Amém? Nós louvamos ao Senhor com cânticos e o Senhor vai continuar falando conosco através da palavra. Amém? Vamos pedir que o Senhor nos dê ouvidos espirituais para ouvir a voz dEle. Nós precisamos do Senhor, queridos. Nós precisamos ser libertos pelo poder da palavra e do Evangelho. Só o Senhor pode fazer isso por nós e Ele quer fazer. Então, nós precisamos agora nos conscientizar da presença. Sabe? Talvez você veio para cá, talvez alguns com fome, outros com sono, outros pensando em algumas coisas para fazer ou não. Não importa como você está, eu quero agora que você coloque o seu coração diante do Senhor e tire todas as suas expectativas de alguém ou de alguma coisa que não seja o próprio Deus. Tire suas expectativas de mim ou do que ainda vai acontecer. A gente está vendo aqui uma piscina, nós estamos vendo a ceia. Tire suas expectativas daquilo que vai acontecer ou como vai acontecer. Se conecte com a presença, se conecte com a voz e deixa Deus fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Como é maravilhoso, Senhor, a oportunidade de estar aqui na tua casa. O lugar que o Senhor nos preparou para estar. E como é maravilhoso saber, Senhor, também que não é só nós que estamos aqui, existem tantas outras pessoas aqui, Senhor, nesta cidade, Senhor, neste estado, no Brasil e nas nações, que estão agora mesmo diante do Senhor, como igreja, louvando e adorando o Senhor. Senhor, nós somos a tua igreja. Eu não estou falando da Adonai e Shalom de Dourados, mas eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Eu clamo pela voz do Senhor, falando com a tua igreja, nos santificando para ti, nos dando ouvidos espirituais, nos ajudando, Senhor, a nos adornar para te esperar, tendo consciência do noivo maravilhoso que o Senhor é, desejando amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor, faça uma igreja, Senhor, que é extremamente apaixonada, extremamente devota, extremamente dependente do Senhor. Senhor, queremos colocar agora as nossas mentes, os nossos corações debaixo do teu senhorio. Sim, Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos ser transformados pelo poder da tua palavra. E eu creio que o Senhor quer fazer isso. Eu creio que o Senhor já está aqui. O teu Santo Espírito está operando. Porque foi o Senhor que nos conduziu para estar aqui nessa noite. Então, Pai, realize e completa a tua obra em nós. Por amor do teu nome eu te peço. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, levanta aí. Deixa eu ver se tem crente. Amém. Se você, por algum motivo, não sei qual que é, prefere usar outra coisa que não seja a Bíblia, eu quero te incentivar a usar as Escrituras, livro, Bíblia. Carregue com você a Bíblia, as Escrituras. É comprovado que quando nós lemos, querido, como nós lemos folha, livro, nós temos outro tipo de assimilação do que com o celular. O celular é uma bênção mesmo, mas eu quero incentivar a você a ter as Escrituras na mão, a folhear as Escrituras, sabe? Tem alguns que gostam de anotar, tem outros que gostam da Bíblia sem anotações, não importa, mas use as Escrituras em nome de Jesus. Amém? Tenha esse hábito. Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Salmo 121. Sexta-feira, nós estivemos aqui e o pastor Jean começou a falar. E ele falou, eu quero que nós vamos meditar em Salmos. Tomara que não seja o 121, tomara que não seja o 121.
Era o 16. Porque se o pastor começa a pregar, ele precisa pregar, ele fala 3 palavrinhas, já é uma mensagem, já é um ensino tão poderoso. Eu falei, se ele começar a falar do 121, não vai sobrar nada para mim. Então, pela misericórdia do Senhor, nós vamos meditar um pouquinho nesse salmo, amém? Facinho. Então, é o seguinte, os salmos, queridos, é um salmo, os salmos costumam ser um livro que facilmente nós lemos, né? Ele tem uma linguagem fácil e é um livro que muita gente gosta de ler. E realmente, como toda a Escritura, os Salmos traz para a gente maravilhas a respeito do Senhor, de quem Ele é, e isso é maravilhoso. E o Salmo 121, ele não vai fugir disso. Mas eu tenho alguns detalhezinhos que eu queria compartilhar e que o Senhor tem falado no meu coração, e eu queria dividir isso com você. Para a gente ter uma linha de pensamento, eu queria que você prestasse atenção e gravasse, pelo menos, por onde nós vamos percorrer. Aqui, o título de hoje, eu poderia falar que o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro é o Senhor. Nós vamos caminhar por isso daqui. Então, como eu falei para vocês, o Salmo 121, ele vai trazer, aqui no meu título está falando, Deus, o fiel guarda dos homens. E dentro de tantos salmos, a gente vai ver que na Bíblia, nós temos 150 capítulos do livro de Salmos. Amém? E dentro desses salmos, a gente vai ter salmos que vão tratar de louvor ao Senhor, que vão engrandecer ao Senhor, que vão dar exposição de quem é Deus. Outros salmos vão falar a respeito de lamentos, de súplicas, de orações. Outros salmos vão falar para a gente a respeito de ações de graça. Enfim, a gente tem aí vários salmos. Outros são cânticos, né? Tem alguns cânticos que Davi fala, olha, esse é o cântico destinado a tal instrumento. Enfim, o livro de Salmos também a gente precisa entender que não é só Davi que compôs o livro de Salmos. Outros homens inspirados por Deus escreveram o livro de Salmos. E o 121 não tem detalhado quem foi o autor. A Bíblia não vai falar, definir quem é. Mas ele vai falar aqui, eu não sei como está no seu, vai falar aqui, ó, o meu está assim, cântico de romagem. Como que está no seu? Tem alguns que falam cântico de peregrinação, não é isso? Né? Então, ele vai definir aí o que é a característica desse salmo. Pois bem, se a gente for pegar as Escrituras, a gente vai ver que do Salmo 121, queridos, até o Salmo 134, vai falar a respeito de cânticos de romagem, cânticos de peregrinação. São 15 capítulos que vão fazer essa amostragem, essa definição dos salmos. E o que é essa cântico de romagem e cântico de peregrinação? Eu quero falar um pouquinho para vocês, para a gente entender um pouquinho do contexto que está acontecendo aqui nesse capítulo, amém? Quando a gente fala de peregrinação ou de romagem, a gente vai falar sobre alguém que está a caminho de algum lugar. Alguém que está num processo de viagem. E, geralmente, essas viagens, ainda mais se tratando das Escrituras, que nesse tempo não eram todos que tinham acesso a carruagens, a cavalos. Essas peregrinações, elas eram feitas a pé. Então, eram viagens demoradas, cansativas. E esse é um cântico que, então, o povo hebreu, o povo de Deus fazia, então, nessas viagens que eles faziam, nessas peregrinações, nessas romarias, nessa romagem. Então, são cânticos que o povo de Israel fazia, o povo hebreu fazia, todos eles indo, na maior parte das vezes, eles estavam caminhando a Jerusalém. Vocês estão comigo? Vamos entender um pouquinho. Então,
aqui, estudando um pouquinho, eu estava vendo que o povo de Deus, muitas vezes, quando eles saíam dos seus lugares, das suas cidades, eles iam rumo a Jerusalém, o povo de Deus tinha as Escrituras, eles conheciam e eles tinham o hábito de meditar e de decorar essas Escrituras. Então, nós podemos imaginar muita gente caminhando rumo para o mesmo destino, Jerusalém, e eles caminhando, e eles falavam, então, esses salmos e cantavam esses salmos, e esse salmo é o 21, então, é um deles, e que se tratava dessa definição. Então, eles iam caminhando para Jerusalém, caminhando, meditando sobre as Escrituras. A gente vai ver também que o povo de Deus, eles caminhavam muitas vezes em rumo a festas. Tinha a festa da Páscoa, festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Eram convocações do povo de Deus em que era feita principalmente em Jerusalém. Então, todos eles iam para o mesmo lugar, adorando ao Senhor, meditando nas Escrituras, e todos juntos nesse mesmo espírito. Amém? Então, olha só. Sabendo disso, então, nós vamos ler esse salmo, entendendo, então, o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Não importa aí qual é o tipo de definição que você tem, né, do tipo de leitura que você vai fazer, nós vamos fazer juntos. Amém? Ok. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então, nós lemos as Escrituras e a gente vê então que o povo de Deus estava meditando sobre isso, cantando sobre isso, falando este salmo. E a gente vai meditar, e toda vez que a gente vai começar, que a gente lê as Escrituras, é importante você viajar nela, sabe? Você entender o contexto, você imaginar o que está acontecendo com os seus olhos espirituais, viajar mesmo, imaginar como que está sendo feito aquilo. Isso vai dar vida àquilo que você está lendo. Isso vai fazer com que não seja apenas uma leitura automática, mas nós vamos entrando nas Escrituras e a gente vai meditando como realmente está acontecendo as coisas. Então, aquele povo, querido, eles estão juntos e eles estão meditando nisso. E a palavra de Deus vai falar, então, que fala assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E eu imaginando, então, aquele povo caminhando. Jerusalém, queridos, a cidade de Jerusalém, ela está num lugar montanhoso, alto. E todo lugar alto tem vales também, lugares baixos. E eu imagino esse povo caminhando e imaginando e olhando tantos vales e montanhas naquelas regiões. Eu nunca fui para Israel, mas eu imagino. Quem aqui já foi para a praia? E a gente sabe que a praia é uma região de serra, não é? É tão lindo. Quando nós somos de São Paulo, para quem não sabe, e São Paulo tem muita ladeira. Embora tenha muito concreto, a gente não tem muito visão do verde, mas a gente morava na Zona Norte, bem próximo à Serra da Cantareira.
Então, da onde eu morava, eu conseguia ver bem lá longe um relevo de uma serra. E a gente via bem de longe um pontinho verde e falava, ali é um lugar alto, um lugar de serra. E muitas vezes, quando a gente está aqui em Dourados, por exemplo, a gente é um lugar plano, né? A gente não tem muito essa ideia, né? Mas saindo um pouquinho para esses lugares de montanha, de lugares altos, a gente tem o impulso de olhar para cima, não é? A gente olha e começa a olhar, fala, que lugar lindo. Você tem, diante de uma montanha, de lugares lindos, você não fica olhando, né, para baixo, olhando o movimento dos carros, da poluição, do trânsito. Não, nossos olhos, eles vão automaticamente para o alto e a gente fala, nossa, que lugar lindo. Que lugar bonito. O que será que tem naquele alto, daquele monte? Como será que faz para subir lá? Como deve ser difícil subir numa região montanhosa de lugares altos? E a gente fica deslumbrado com aquilo. E é assim que eles estavam vendo. Eles estavam vendo esses lugares altos e eles sabiam que Jerusalém, no lugar alto, estava o Senhor. O lugar em que é uma terra santa, o lugar da habitação do Senhor, Jerusalém, o povo hebreu, o povo de Israel sabe que aquele lugar é um lugar santo. Então eles estavam caminhando para aqueles lugares, e eu imagino nos lugares baixos eles olhando e falando, eu elevo os meus olhos para aquele lugar, o lugar santo, o lugar santo. E a Bíblia, queridos, vai narrar para a gente em vários capítulos, em vários versículos, a Bíblia falando que o lugar da presença do Senhor, o Senhor habita no alto lugar, no alto e sublime monte. O lugar da habitação do Senhor, Ele está sentado no alto trono, soberano nos lugares altos. Né? O Salmo fala assim, quem subirá ao lugar santo? O Senhor realmente, Ele traz essa definição de estar nos lugares altos. Isso faz a gente lembrar, querido, que muitas vezes nós precisamos realmente olhar para o Senhor. Quando nós estamos numa situação, quando nós estamos na nossa vida, no nosso cotidiano, como eu falei para vocês, o nosso hábito é de olhar as coisas que nos cercam, de passar os nossos dias vendo as coisas que a gente precisa fazer. O que eu tenho para fazer, o que eu tenho para pagar, eu tenho que levar a criança para a escola, eu tenho que estar tantas horas no trabalho, voltar para o almoço, voltar para o trabalho de novo. À noite eu preciso fazer isso, aquilo. Mês que vem eu preciso fazer uma viagem a trabalho, eu preciso fazer um exame. Enfim, nós olhamos a nossa vida no cotidiano muitas vezes e não é errado. Não é errado nós termos planos e disciplinar a nossa vida para fazer as coisas bem feitas. Mas o que eu quero dizer muitas vezes, queridos, é que nós estamos tão atarefados e tão vendo tantas coisas que para nós é normal, que muitas vezes nós esquecemos de elevar os nossos olhos para o monte santo do lugar da habitação do Senhor. E aqui, como o Salmo fala, ver que é onde o Senhor está. E é dele que vem o nosso socorro. O seu socorro e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui ele está fazendo uma pergunta. De onde me virá o socorro? E logo no versículo 2 tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor. É dele que vem o meu socorro. A gente vai olhar em alguns outras referências também que vão falar a respeito de que o Senhor é o nosso socorro. Em vários versículos nós vamos ter isso, queridos. E a Bíblia vai falar, olha, eu sou o seu socorro bem presente na angústia. Vocês não precisam temer, eu vou estar com vocês todo o tempo. Enfim, isso é fácil para nós lembrarmos. Mas, queridos, o que eu queria trazer para você nesta noite, para mim, que bateu muito forte no meu coração e no meu espírito, que nós precisamos entender
que nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Nós sabemos que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. A Bíblia fala, olha, o Senhor falou, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dias maus, mas eu vou estar com vocês. Tudo isso nós sabemos, queridos. Mas algo aqui nesse salmo que entrou dentro do meu espírito e que eu quero que essa revelação venha para nós é que o Senhor, Ele precisa ser conhecido não só como um Senhor que disponibiliza socorro, mas Ele precisa ser conhecido como Deus que é o próprio socorro. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença em saber que o socorro vem. Ele vem mesmo, e o Senhor é o nosso socorro. Mas quando nós meditamos e nós compreendemos através de uma visão espiritual, entramos lá no fundo do que isso está dizendo, nós precisamos entender que Ele é o nosso socorro. Ele, o Senhor Deus, é o nosso socorro. Ele é o próprio socorro. Ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio amor. Ele é a própria paz. O socorro é quem Deus é. E muitas vezes nós entendemos que o socorro é algo bom que vem da parte de Deus. Mas quando eu entro dentro das Escrituras e eu percebo que eu não posso ter um Deus que apenas vem para mim e vai me dar um privilégio, isso é muito superficial, querido. Eu preciso entender que o Deus que nós servimos, Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa salvação. Ele é o próprio socorro que veio um dia ao nosso encontro e nos tirou do pecado e nos trouxe salvação e luz. É isso que Jesus é. Então, a vida do crente, a vida do filho de Deus, o nascido de novo, ele precisa entender que ele precisa constantemente elevar os olhos para os montes e entender que é de lá que vem o socorro, porque quem está sentado no alto e sublime trono é o próprio socorro, é o Deus vivo, santo e fiel e poderoso para agir ao nosso favor. Mas muito mais do que agir ao nosso favor, Ele é o Deus que veio habitar dentro de nós. Vocês percebem? Amém. Amém. Nós não estamos só meditando. Abaixa só um pouquinho. Nós não estamos falando e nós não podemos entender o Senhor como apenas um Deus que vem ao nosso socorro, querido. É muito mais do que isso. Ele é o próprio socorro. Guarde isso no seu espírito. Quando nós falamos o socorro vem do Senhor. Ele vem do Senhor, porque o socorro é o próprio Deus. E nós precisamos entrar em quem Deus é. Você percebe? A origem de quem vem alguma coisa é daquele que tem para dar. Certo? Se o socorro vem do Senhor, Ele é o socorro e por isso Ele nos dá o socorro. Então, nós precisamos ir para o lugar de conhecer Jesus e não mais ficar dependente das nossas emoções, mas sim crer e conhecer quem é o Deus que nós servimos.
Nós precisamos entrar dentro de Cristo. Nós precisamos ser um com Ele. A palavra de Deus diz: se vocês estiverem em mim e se eu estiver em vocês, tudo vai ser diferente. Vocês, a partir daí, podem perder todas as coisas. Por quê? Dentro de uma consciência verdadeira, preste atenção aqui, dentro de uma consciência pelo Espírito de quem é Deus, nós vamos, queridos, viver a plenitude daquilo que diz a vida abundante. A vida abundante, queridos, não é você ter benefícios. A vida abundante do Senhor Jesus não é você ser abençoado. A vida abundante é você conhecer a Jesus. É você viver plenamente aquilo que o Senhor está disponibilizando para nós. Isso é maravilhoso. Precisamos entrar em quem Deus é. Conhecer o Senhor por dentro, estudar sobre os seus atributos, vivenciar, falar, orar e clamar ao Senhor, falar: Senhor, me mostra quem o Senhor é, me revela quem o Senhor é, porque eu não quero viver na superficialidade, apenas em busca de um socorro ou de um alívio, mas eu preciso viver quem Deus é e entender que Ele não tem só um socorro para mim, Ele é o próprio socorro para a minha alma, para o meu corpo e para o meu espírito. É isso, queridos. Precisamos mergulhar no Senhor. E quem é esse Senhor? No versículo 2, Ele não é nada mais, nada menos do que aquele que fez os céus e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra é o teu Deus. Eu acho que você não está entendendo um pouquinho do que eu estou falando para você. Eu acabei de dizer que o Deus que fez os céus e a terra é o teu Deus. O Deus que fez todas as coisas com um toque das suas mãos, com uma palavra emitida, Ele falou: haja, e tudo se fez. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, uma imensidão de escuridão, nada vazio. E Ele trouxe vida e existência a todas as coisas. E Ele disse que a melhor coisa que Ele fez de tudo isso foi você. Ele nos deu a beleza e a oportunidade de sermos a sua semelhança. E como se não bastasse tudo isso, queridos, Ele fez de nós a habitação da sua presença. Ele nos deu o seu Espírito e Ele falou: olha, eu não vou mais habitar em templos feitos por homens. Eu escolhi habitar dentro de vocês. Esse é o nosso Deus. E nós limitamos a nossa alma com as coisas que estão acontecendo. Nós limitamos a nossa fé nas notícias que nós ouvimos na televisão, nas redes sociais. Nós limitamos a nossa fé por aquilo que eu sinto. Então hoje eu acordei de bom humor, então tudo está maravilhoso. Ó, como Deus é maravilhoso. E tem estrelinha no céu de noite, olha que coisa linda. Queridos, eu não posso viver dessa forma. Se há tempestade, Ele é Deus. Se o sol brilha, Ele é Deus. Se eu estou com saúde, Ele é Deus. Se eu estou numa cama, Ele é Deus. Se eu tenho coisas para comer, Ele é Deus. Se eu não tenho, Ele continua sendo Deus. Se eu estou feliz, Ele é Deus. E se eu estou alegre, Ele é Deus também. Elevo os meus olhos para o monte, é de lá que vem o seu socorro. O nosso socorro é o próprio Deus. O Deus que fez todas as coisas. Versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Queridos, quando a gente vai aqui... em algumas Bíblias pode estar assim: Ele não permitirá que teus pés se abalem, né?
que seus pés oscilem. Quando a gente vai ver um pouquinho do significado dessa palavra, abalar, Oliver, por favor, põe para mim. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Nós vamos abrir em Mateus 11, 28 e 30, por favor. Mateus 11, 28, 30. Amém. Rápido, web. Aqui. O Oliver vai colocar para a gente. Isso aí é uma descrição de jugo. Tá vendo? Né? Sei que alguns já viram, mas outros não. Vai colocar aí. Vamos. Aí. Então, depois você pode colocar aí no seu celular, mais tarde, colocar definição de jugo, vai aparecer para você aí. A gente está vendo aqui uma estrutura, essas duas argolas, uma estrutura de madeira, né? E aí ela tem duas argolas, dois arredondados aqui, umas encurvaturas aqui, e no meio uma pequenininha, tá vendo? Dessas duas curvaturas que a gente vê ali, isso aí era feito para conduzir os animais, normalmente eram os bois que eram colocados aí, e aquela haste menorzinha, aquele círculo menorzinho, era colocado um arado. O arado também é outro instrumento feito para abrir a terra, para que ela seja semeada, para que colocar a semente. Então, esse bois, essa junta desses bois, eles são colocados aí nesse jugo. Então, os dois, através da condução de alguém que fica para trás deles, vem atrás e os bois na frente, eles vai segurando o arado e vai mostrando o caminho para esses bois que estão presos a esse jugo. E o que acontece? Quando esses animais eles estão juntos, eles não têm outro lugar para ir. Eles caminham juntos. E é interessante a gente prestar atenção e imaginar que esses animais eles têm que andar compassadamente, com os mesmos passos. Os dois precisam caminhar juntos. Um não pode caminhar mais do que o outro. Todos eles precisam andar compassadamente e todos andando na mesma direção. Essa era a função do jugo. Ele então vai mostrar o caminho para esses animais, para que haja semeadura. E eles não podem, então, ir para nenhum outro lugar. Eles, através de quem conduz o arado, ele vai proporcionar uma direção para os animais e facilitar, então, a semeadura. Amém? Guarda aí. Quando a gente vai, então, para Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente vai de novo lá para Salmos 21, e nesse versículo aqui, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Essa palavra abalar, vacilar, vem de uma conotação de jugo. O que quer dizer isso? Nós imaginamos então os bois. O boi, quando ele está com o jugo, a palavra diz que o jugo do Senhor é suave, é leve. E ele fala, tomai sobre vós. É necessário que nós pegamos esse jugo do Senhor e colocarmos sobre nós. Porque ele fala, com o jugo vocês vão aprender de mim.
E vocês vão descobrir que eu sou manso e humilde de coração. Olha que coisa. E vocês vão achar descanso para vossas almas. A gente olha assim e fala, nossa, isso deve ser terrível, um jugo, uma coisa pesada que não vai me deixar ter movimentos, eu não posso, o animal ali não vai se movimentar. Pois a palavra de Deus está falando, olha, vocês precisam tomar sobre mim o meu jugo. E quando lá em Salmo 21 fala dos pés vacilarem, tem essa conotação. Quando o jugo é colocado sobre o animal, queridos, ele não consegue ter outro caminho a não ser aquele que o jugo vai proporcionar para ele. O que isso quer dizer? Quando nós colocamos sobre nós o jugo do Senhor, nós vamos aprender sobre ele. A palavra de Deus diz que o jugo dele é suave. O Senhor está dizendo, se vocês colocarem sobre mim o meu jugo, vocês não vão vacilar os pés de vocês. Sabe, queridos, aqui está falando o seguinte, nós precisamos entender que nós estamos numa caminhada com o Senhor. Quando nós colocamos sobre nós o jugo, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero ser direcionado por Ti. Senhor, eu entendo que eu preciso, através de ser corrigido aqui, eu não vou ir para lugares em que vão fazer eu desviar os meus pés. Então, querido, quando a palavra de Deus diz aqui, não vacilem os meus pés, é como vem dessa palavra de jugo. Quando nós colocamos o jugo do Senhor, Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Queridos, uma coisa que tem abalado profundamente a igreja e o povo de Deus nesses dias é o esfriamento da fé. Pessoas que estão tomando e fazendo escolhas erradas. Pessoas que um dia estavam exercendo, muitas vezes até funções de liderança. Pessoas que conhecem as Escrituras. Pessoas que tinham, muitas vezes, uma posição de responsabilidade dentro da igreja. E muitas vezes ela começa a olhar para o lado, olhar para o mundo, olhar para uma visão da terra, deixa de olhar para o monte, deixa de olhar para o socorro, e ela então ela começa a ter a sua fé abalada, tira o jugo e quer começar a andar com os seus próprios pés por caminhos errados. E não pense você que isso é difícil de acontecer com você e comigo, porque não é. Não fique se achando o crentão, o bonzão, porque você está sentado nessa cadeira há anos, e porque você sabe sobre as Escrituras, e porque você tem uma vida devocional. Queridos, nós precisamos constantemente estar olhando para o Senhor. Nós precisamos tomar sobre o jugo dele, para que possamos andar alinhados com o coração do Senhor, e entendendo que aquele que está com a mão no arado é o Senhor, e Ele vai nos conduzir pelo caminho. Você está me entendendo? O Senhor Deus é o mesmo que coloca o arado, é o mesmo que caminha do nosso lado. Aleluia! Eita Deus maravilhoso! Ah, Senhor! Ele coloca o jugo, mas ele fala, eu vou carregar com você. Sabe o que é isso? É um Deus que participa das nossas aflições. O teu Deus conhece os seus sentimentos, o seu coração. Não adianta tentar esconder, porque o Senhor te sonda e Ele te conhece. O Senhor sabe das tuas dificuldades. Mas o que nós precisamos é entender que Ele é o nosso socorro. Nós precisamos entender e falar, Senhor, olha aqui, eu preciso de socorro para isso. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo nesse jugo. Então, Senhor, me direciona, porque eu não quero tirar esse jugo, eu não quero que os meus pés vacilem. Eu creio e confio na Tua soberania, porque eu sei que o Senhor é o dono do arado. Sabe o que o arado faz? Ele machuca a terra.
Sabe o que o arado faz? Ele tem garra afiada, eu nunca vi. Mas para abrir caminho precisa de algo que machuque a terra, duro. O arado, ele tem então alguma coisa ali, talvez de ferro, algo forte, umas pontas afiadas. E quando o jugo vai passando, os bois vão passando, o Senhor está com a mão no arado e Ele vai mostrando a terra. Ele vai ferindo a terra e a semente, e Ele mesmo é a semente, e Ele faz brotar, Ele vai fazer brotar vida, Ele vai fazer brotar vida na nossa caminhada com Ele por esta terra. Ele vai te fazer frutífero, porque Ele é o Senhor a quem nós estamos submissos, queridos. Precisamos da submissão do Senhor para que os nossos pés não vacilem. A palavra de Deus em João 14:6, vocês sabem, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, se o nosso Deus é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos entregar para Ele os nossos sentimentos, nós precisamos entregar para Ele todas as nossas emoções, nós precisamos entregar para Ele os nossos sonhos, nós precisamos entregar para Ele tudo aquilo que nós mais gostamos, nós precisamos entregar tudo para Ele. Tudo para Ele. Crer que Ele está no comando de todas as coisas. O Senhor quer nos fazer frutífero. O Senhor quer guiar os nossos pés. O Senhor quer que nós provemos de coisas que ainda nós não experimentamos nele. E tudo isso é possível se nós colocarmos o nosso coração não só nas coisas que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Aleluia! Versículo 4, é certo que Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel não dorme, aquele que é o teu Deus não dorme. O Senhor não se cansa, Ele é soberano, poderoso. Não olhe para o teu Deus com olhos de uma pessoa natural. Ei, o nosso Deus não é natural, Ele é Deus. Ele é Deus, não há definição que possa substituir ou possa exemplificar quem Deus é. Ele é o eu sou, Ele é Deus, o poderoso das nações, o Senhor que não dorme. Ele é o Deus que te conhece. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Se você pegar uma sombra, para você ver uma sombra, você precisa de algo aqui, ó. Se eu colocar uma luz aqui na minha mão, vai ter uma sombra refletida da minha mão. A minha mão define como é a sombra. Quando o Senhor está falando aqui, eu sou a tua sombra, eu sou a tua sombra, quer dizer, você está nele, e quem Ele é vai refletir em você. Quem o Senhor é vai ser refletido na sua vida, naquilo que você está fazendo, naquilo que você precisa. Se o teu Deus estiver ocupando o lugar certo na sua vida, Ele vai ser a sua sombra, Ele vai ser a sua proteção. E de dia o sol não vai te molestar, nem de noite a lua. Não importa as condições que vão acontecer, naturais, que nós estamos vivendo, não importa, não importa. Não importa. Até a natureza está gritando, querido. Nós vemos acontecimentos que estão acontecendo, e isso, a palavra de Deus fala que vai acontecer abalos na terra, condições meteorológicas desfavoráveis, as coisas estão acontecendo, e nós estamos vendo isso, tudo isso, mas o Senhor está falando, eu continuo sendo o Senhor que tem o controle de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus de propósito, e aquilo que vai acontecer
vai acontecer mesmo, mas Ele é soberano e Ele é Deus sobre todas as coisas da terra e no céu. Não importa o que vai acontecer na estrutura da terra, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ele está sentado soberanamente sobre tudo e vai acontecer sim o que tem que acontecer, porque o Senhor é um Deus de propósito, porque Ele é Deus. Abra comigo em João 11. João 17, 11. Aleluia. Espírito Santo, guarda a tua palavra, Senhor, no nosso coração. Sabe, queridos, eu não sei se você já notou, muitas vezes eu falo assim, ou numa oração, algum aniversário que tem aqui, eu gosto de escrever isso e eu coloco isso no meu coração. É o que o Espírito Santo colocou aqui dentro de mim, eu quero dividir com você. Quando o Senhor fala para nós que Ele vai nos guardar, presta atenção. Nós vamos logo para um pensamento assim, o Senhor vai me guardar. Amém. O Senhor vai me guardar, a gente pensa logo do quê? No meu corpo, na minha estrutura física. O Senhor vai me guardar, vai me livrar, vai me guardar de me machucar, de uma doença. O Senhor vai me livrar do engano, o Senhor vai me livrar. Nós pensamos assim, de uma forma natural e rápida, de uma consciência da nossa carne, do nosso corpo. Mas quando a gente vai para a Escritura e a gente vê aqui em João 17, no versículo 11... O Senhor Jesus faz uma oração ao Pai, e Ele fala assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Eu quero dizer para você, querido, algo que você já sabe, mas eu quero colocar isso de uma forma mais pontual. O Senhor não está somente preocupado em guardar o seu lindo corpinho. O Senhor se preocupa muito mais com a sua estrutura da sua alma e do seu espírito. O Senhor não quer que você pereça, que você esteja longe da presença dEle na eternidade. Assim, hoje, aqui e ainda hoje, sim, mas muito mais ainda na eternidade. O Senhor não quer perder a visão dEle sobre você. Deus não quer que você esteja fora do caminho. O Senhor quer te ver por perto. A palavra de Deus diz que Ele tem ciúmes de nós. Quando todas as vezes que eu coloco assim, olha, o Senhor te guarde. Senhor te guarde para Ele. O Senhor te guarde para Ele e te encha do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você pensar em o Senhor te guardar, não fique preso só na sua estrutura de coisas que pode acontecer com você nessa terra. Eleva os seus pensamentos, eleve os seus olhos e imagine que você não pode passar a eternidade sem Jesus. Você não pode ficar sem a presença do Senhor na eternidade. Você não pode ficar sem a presença celestial dele. Queridos, o que mais importante tem no céu não são as ruas de ouro, não é nada do que a Bíblia descreve. O mais importante do céu é que Deus está presente lá. É a presença de Deus. Não são as coisas que Ele proporciona. É o próprio Deus. E quando o Senhor fala aqui, em João 17, 11, Jesus fala, Pai, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um. O maior desejo do Senhor Jesus é que sejamos um, é que nós estejamos guardados para Ele, para a eternidade. A palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus e a Jesus a quem foi nos enviado. Aleluia! Olha só, para que você está aqui, querido?
se não for para desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Foi para isso que nós nascemos, querido. Para desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. O nosso coração não precisa estar em coisas desta terra. As coisas desta terra têm coisas boas e lícitas. Mas nada pode se assemelhar com a grandeza do nosso Deus, de quem Ele é. O Senhor é santo e a sua beleza é maravilhosa. A beleza do Senhor nos constrange e nos atrai ao mesmo tempo para quem Ele é. E as Escrituras vão falar que a eternidade, queridos, o que nós vamos passar na eternidade é conhecendo a Deus. Se nós não desejamos fazer isso agora, certamente você não vai gostar de estar no céu. Você não vai gostar de estar na eternidade com Ele. Então eduque o seu coração. Peça para que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, para que realmente para que a gente venha desejar mais o Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Essa é a vida de quem está morto com Cristo. A vida de quem está morto com Cristo não está mais pensando nas coisas da terra, mas está pensando naquilo para onde o Senhor foi morar. Ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar para vocês um lugar. Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Precisamos conhecer o Senhor como um Deus verdadeiro. Não é um Deus só que proporciona socorro quando nós precisamos, mas um Deus, que é o nosso socorro, não um socorro de coisas terrenas, mas é o socorro que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação. Eu quero te dizer, se Jesus não fosse o teu Deus, você vai perecer, você vai morrer eternamente, estar no inferno. Nós precisamos de Jesus. Precisamos do Senhor Jesus, precisamos de Jesus, precisamos conhecer quem Ele é e desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Precisamos nos derramar aos pés do Senhor e chorar e nos arrepender e clamar ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu não estou andando de forma correta, eu ainda estou escolhendo outras coisas que não o Senhor, mas eu sei, Senhor, eu sei que a Tua palavra é poderosa e é fiel. Eu sei, Senhor, que o Senhor está preparando um lugar para nós e eu quero estar neste lugar. Não deixa que meus pés vacilem, Senhor. Não deixa, põe o jugo em mim, Senhor, mas não deixa que meus pés vacilem. Oh, Jesus, faz isso em nome de Jesus. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O que o Senhor está dizendo é: eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor que cuida de vocês em todas as coisas. O que eu quero que fique muito claro, eu não estou dizendo aqui que o nosso Deus não é um Deus que nos socorre, não é isso, querido. O que eu quero reafirmar para você nessa noite é que nós precisamos elevar os nossos olhos e a nossa mentalidade espiritual para entender que não é só as coisas que o Senhor faz, mas sim quem Ele é. Quem Ele é, porque é certo que Ele vai nos guardar, é certo que Ele vai nos proteger, é certo que Ele vai guardar a nossa entrada, a nossa saída, é certo que Ele vai fazer, mas nós precisamos entender que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele vai fazer, o Senhor certamente vai fazer, Ele sabe o que fazer. Mas nós precisamos estar nele, precisamos habitar no lugar onde Ele está.
Sabe, querido, quando nós recebemos o Senhor Jesus, entendemos a obra da cruz, o Senhor vem até nós. E Ele nos revela como o Senhor, como o Salvador. Nós recebemos o Senhor como o único Deus. Mas a partir deste momento, querido, nós precisamos agora ir para onde encontra o Senhor. Nós precisamos ir para onde está o Senhor. A palavra de Deus diz: quem subirá no Monte Santo? Existe um lugar da habitação do Senhor e eu preciso ir para lá. Assim como o povo de Israel peregrinava no deserto, em todos os lugares, eles sabiam que o socorro do Senhor estava em Jerusalém. Aquele lugar representava a presença do Senhor. Eles olhavam para os montes e sabiam que era de lá que vinha o socorro. E é isso que eu preciso fazer. A minha caminhada precisa não de Senhor, Senhor vem, mas nós vamos até onde Ele está. Nós vamos para o lugar onde Ele está. Assim como Abraão fazia. Eu não quero ter um lugar fixo. O meu destino está onde Ele está. Aonde Ele está, eu quero ir para onde Ele está. Eu não posso ficar parado no lugar. Eu não posso me deter às coisas da terra. Eu tenho que olhar para o lugar. Eu tenho que caminhar para o destino. Aonde Ele está é o lugar onde eu quero estar. Os meus olhos têm que estar fixos nele, porque eu sei que Ele está no lugar. E esse lugar está guardado para mim também. E eu não posso deixar que nada nessa terra me tire e me desvie disso. O meu propósito, queridos, nessa terra, e o seu propósito precisa ser caminhar para onde o Senhor está, caminhar para onde Ele está. Nada pode tirar a nossa visão, querido, nada pode tirar a nossa visão. Não deixe os seus medos te deixar te desviar de quem Deus é. Olhe para o Senhor, eleva os seus olhos para o Senhor, o socorro certamente virá, porque Ele é o socorro. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu espírito. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, para que Ele se revele a você, mais do que as coisas que Ele pode fazer. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que certamente as bênçãos do Senhor virão ao nosso encontro. Elas vão nos alcançar. Elas vão nos alcançar. Isso é consequência de quem Deus é. A bênção na sua vida é consequência de quem Deus é. Se você estiver nele, certamente nós vamos ser abençoados. As bênçãos virão, o socorro virá. Tudo que nós precisamos nesta terra, o Senhor vai nos dar. Mas os nossos olhos precisam estar em quem Deus é. Quem Deus é, quem Deus é, quem Ele é. É maior do que aquilo que Ele pode fazer. É maior do que o socorro que pode vir até você. Quem Deus é maior do que todas as coisas. O eu sou, o Todo-Poderoso é o nome dele, e Ele vai fazer o que tiver que ser feito. Nós precisamos desejar isso com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito. Sim, Senhor. Abra comigo, por favor, para acabar em Isaías 40. Eu quero ler alguns versículos, vou pular aqui um pouquinho, e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Os nossos olhos precisam estar, queridos, em Cristo. A Bíblia fala que a história ainda não acabou. Nós estamos aguardando o Senhor, o Deus das nossas vidas, a nossa esperança, o nosso consolo, a nossa salvação é o Senhor. Em Isaías 40, o profeta vai falar: o Senhor vem. E ele vai profetizar aqui. Eu quero ler alguns versículos com você. Aqui vai pontuar aonde deve estar o nosso coração. Aqui vai dizer aquilo que precisa estar, onde nossos olhos precisam estar. Olha, em Isaías 40, no versículo 1.
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Olha o monte aqui de novo. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor, ele vai apacentar o seu rebanho. Entre os seus braços ele vai recolher os cordeirinhos, e ele vai levar ao seu seio as ovelhas que amamentam, e ele guiará mansamente. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa como que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Versículo 23. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Querido, a nossa esperança está aqui, em um Deus que é consolador, em um Deus que ouve a nossa oração, sim, que fala ao seu povo. Ele fala que Ele vem e não tardará. Ele fala para que endireitemos as nossas veredas. Ele fala para que corrijamos o nosso caminho. Ele fala que Ele é Deus poderoso. Ele tem o domínio de todas as coisas e como um bom pastor, Ele vai apacentar o seu rebanho. Ele diz que todas as nações são como nada perante Ele. Não há governo na terra que é dono de qualquer coisa. Não, o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele é o dono das nações. Ele é o Senhor sobre toda a terra. Nenhum governante pode contra o Deus vivo, e certamente Ele vai cumprir a sua palavra. O Senhor, o nosso Deus, não pode se comparar a ninguém. Não há nada que se compare a Ele. Ele é único, Ele é soberano e incomparável.
Sim, Ele reduz a nada todos os juízes da terra, Ele faz como nada. E Ele fala para nós levantarmos os nossos olhos e ver que Ele é quem cria todas as coisas. Ele fala para que nós possamos descansar então o nosso coração nele. E Ele fala, olha, vocês precisam ter a sua esperança em mim, porque se vocês me terem como seu Senhor, se vocês viverem, se vocês estiverem em mim, vocês vão ter as suas forças renovadas. Vocês vão ter as suas forças renovadas. Então, queridos, existe uma promessa do Senhor para nós. Nós precisamos estar com os nossos olhos no lugar certo. Porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Nós vamos subir aos lugares altos como águias. Nós vamos subir aos lugares altos como águias. Vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos caminhar e não vamos ficar fadigados, porque nós estamos caminhando com Ele. Sobre nós está o jugo do Senhor e na mão dEle, Ele vai nos conduzir para o vivo e santo caminho no lugar da sua habitação. Amém, queridos? Descanse nessa palavra, vive essa palavra. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém.